Eleições 2016, o Instituto Datafolha divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto no segundo turno para prefeito do Rio. O levantamento foi encomendado pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Segundo o Datafolha, isso significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. A primeira pesquisa Datafolha, após o primeiro turno, mostra Marcelo Crivella, do PRB, na liderança. Crivella aparece com 44% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, tem de 41% a 47%. Marcelo Freixo, do PSOL, está com 27%. Com a margem de erro, vai de 24% a 30%. Brancos e nulos somam 18% e indecisos, 10%. Agora vamos ver os números do Datafolha considerando os votos válidos. Para calcular esses votos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial das eleições. A margem de erro também é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja o resultado. Marcelo Crivella tem 62% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, vai de 59% a 65%. E Marcelo Freixo, 38%. Com a margem de erro, tem de 35% a 41% dos votos válidos. O Datafolha também perguntou como vão votar no segundo turno os eleitores que, no primeiro turno, optaram por outros candidatos, ou seja, que não votaram em Crivella ou Freixo. Veja então como ficou essa migração de votos. Entre os eleitores que votaram em Pedro Paulo no primeiro turno, 33% dizem que agora, no segundo turno, vão votar em Crivella e 21% em Freixo. Votariam em branco ou anulariam 28% e 18% estão indecisos. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, do PSC, 69% dizem que vão votar em Crivella no segundo turno e 5% em Freixo. Brancos e nulos, 20%. Indecisos, 6%. Eleitores de Índio da Costa, do PSD, 33% dizem que vão votar em Crivella no segundo turno e 26% em Freixo. Brancos e nulos, 18%. Indecisos, 22%. Eleitores de Osório, do PSDB, 35% pretendem votar agora em Crivella no segundo turno e 26% em Marcelo Freixo. Brancos e nulos, 29%. Indecisos, 11%. Eleitores de Jandira Fegali, do PCdoB, 30% pretendem votar em Crivella e 57% em Freixo. Brancos e nulos, 5%. Indecisos, 8%. Agora, o que disseram aqueles que no primeiro turno votaram em branco ou anularam o voto? 16% dizem que no segundo turno vão votar em Crivella e 10% em Marcelo Freixo. 60% dizem que pretendem votar em branco ou anular novamente. Estão indecisos, 14%. Essa pesquisa do Datafolha foi realizada ontem e hoje, com 1.151 pessoas. Está registrada na Justiça Eleitoral.